Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos hoje aqui reunidos, como todas as terças-feiras, para dar continuidade à leitura desta obra, Saúde, um Novo Olhar, do Dr. Renato Bertati. Estamos aqui na página 205. Hoje quem vai fazer a leitura vai ser a Helena Júlia. Obrigada, Helena. E quem vai fazer a orientação da leitura vai ser a nossa querida Cleusa Duarte de Oliveira. Obrigada, Cleusa. Já sei que provavelmente poderá ter de ficar com a câmara fechada, mas vai estar aí a acompanhar a leitura. Recordo que este encontro é gravado e mais tarde a gravação disponibilizada no canal do YouTube de Milton Plácido da Rosa. Para as pessoas que estão aqui de novo, também trago a seguinte informação. A Cleusa, neste caso, a determinada altura, é natural que ela peça para parar a leitura e nessa altura então poderão levantar a mãozinha virtual ou mesmo a mão física, colocar alguma questão ou também escrever no chat. Ok? Então, muito obrigada e agora passo para você, Cleusa. Boa noite, Manuela. Boa noite a todos que estão aqui presencial, aos que vão ver depois a gravação, né? Esse é um grupo que vem de longo tempo, né? E a maior parte dos livros está no canal do Hamilton, mas os primeiros está no canal da Alice Statini, para quem quiser acessar. E hoje o Marcos teve um problema de última hora e para o grupo não ter que suspender, ele pediu para a gente caminhar sozinho para me ajudar no que for possível. Eu vou estar aqui, né? Estou com um problema na minha câmera, que de vez em quando ela começa a piscar, então provavelmente às vezes eu tenho que fechar, mas eu vou estar aqui. E é uma constelação longa, eu acho que a gente deveria ler ela inteira e depois refletir sobre, né? Porque eu acho que se a gente conseguir ler ela inteira, já vai ser assim um avanço, porque eu vi que é bem longa aqui a história, e a gente vai continuar falando sobre o câncer. Tá? Então, no que eu puder contribuir, eu estou aqui à disposição de vocês. Com você, Helena. Câncer. É lindo ver o amor entre os irmãozinhos. Participante sentada ao lado do Dr. Renato. Ainda em continuidade à questão do câncer. Meu pai morreu com 27 anos e minha mãe estava grávida de mim. Ele faleceu em janeiro e eu nasci em junho do mesmo ano. Todos os irmãos dele faleceram de câncer, sendo que os pais deles também faleceram de câncer. Quando fiz os exercícios A e B, queria olhar para isso, porque é algo que me amedronta muito. Meu marido teve câncer há 2 anos e agora está bem. Mas, neste ano, minha mãe está sofrendo dessa doença e vai passar por uma cirurgia no dia 1º. Claro, a gente sabe de todo o ressentimento, enfim. Justamente o que eu vi nessa dinâmica foi o ressentimento e a mim numa espiral, como se estivesse ali num furacão, entrando nesse furacão e saindo pelo ápice. Eu sei que o meu pai tinha um ressentimento em relação à mãe dele, porque ela queria que ele tivesse sido padre, e ele faleceu sem querer vê-la. Essa história de todos os irmãos falecerem com câncer me chama sempre muito atenção. É uma coisa que me falta entendimento. Doutor Renato, silencia por alguns minutos. Doutor Renato a cliente. O que falta é amor. Amor saudável. Amor que respeita. É isso que falta. Em toda a família dele, Doutor Renato a cliente. Em você. Eu vou mostrar algo que está acontecendo. Quem pode representar você e seu marido? A cliente escolhe uma mulher para ela e começa a escolher o representante para o marido. Doutor Renato,
Eu quero um homem para representar. Cliente escolhe um homem para o marido. Dr. Renato observa a cliente. Dr. Renato orienta os representantes. Apenas estejam sensíveis e sigam os impulsos. Imagem 1. Marido e representante da cliente estão olhando para o chão. Dr. Renato, a cliente. Você disse que seu marido teve câncer. A sua mãe também está com câncer? Cliente. Minha mãe também. Dr. Renato. Preciso de mais uma pessoa para representar a mãe. Pode ser você? Dr. Renato aponta por uma mulher. Marido e representante da cliente estão olhando para o chão. E aí a mãe da representante, né, da cliente, entra e fica um pouco atrás da representante da cliente, olhando para o mesmo lado que eles. Se vocês olharem para a cliente... Helena, Oi? só um minutinho, Helena Júlia. Quando ela fala que a mãe dela está com câncer, ela fala assim, minha mãe também, e faleceu em 9 de junho. Quer dizer, tipo assim, deve ter falecido recentemente. Na minha edição está escrito assim. Na minha edição não tem essa... Essa anotação de falecimento. Não. Daí eu não sei se é um erro de grafia. O meu é a primeira edição, né? Porque depois parece que não fala sobre isso, mas aqui está escrito assim. Então, daí a gente prestar atenção nesse detalhe. Tá bom. Na minha também tem essa frase completa. E faleceu em 9 de junho. Eu vou até acrescentar, porque na minha não tem. Tá. Doutor Renato, se vocês olharem para a cliente, observem se ela está conectada com o coração dela ou se está conectada com a mente. Doutor Renato, olhem para a cliente, não para a representante, para a própria cliente. Doutor Renato, ela está olhando para isso com o coração ou com a mente? Participantes, com a mente. Doutor Renato, ela quer ter controle sobre algo. O que eu disse que falta a ela? Participantes, amor. Doutor Renato, vou fazer mais um movimento. Doutor Renato escolhe pessoas para representantes. Você ali, ele de óculos. Doutor Renato posiciona. Você pode se deitar aqui, por favor? Doutor Renato, esse é o seu pai. Doutor Renato posiciona uma representante, M1. Seu lugar não é aí. É aqui ao lado dele, desse lado. Imagem 2. M1, pai e marido, estão deitados. O pai e a M1, eles estão deitados olhando para a representante da cliente. O marido está de costas para a representante da cliente e olhando para fora. E a mãe está voltada olhando para o M1 e o pai que estão deitados. Silêncio. Doutor Renato, tem mais pessoas mortas aqui. Doutor Renato posiciona M2. Pode ser você? Doutor Renato aos participantes. Observem. Vocês notam algo? Participantes em silêncio. Doutor Renato, enquanto ela faz movimento em direção aos mortos, o marido faz o quê? Doutor Renato, ele é mais rápido. O que significa isso? Doutor Renato, ele quer morrer no lugar dela. Imagem 3. A representante da cliente continua olhando para o pai e para o M1, que estão no chão. O marido se coloca deitado no chão, junto com o M2. E a mãe está um pouco mais atrás, olhando para toda a cena. Doutor Renato, ao representante do marido. Olhe para ela, sua esposa. Olhe e vá seguindo seus impulsos. Doutor Renato, a cliente, sentada ao seu lado. Você não pode sentir nada enquanto permanece com suas pernas cruzadas. Doutor Renato, mas ela não cruza as pernas à toa. Ela cruza as pernas para se defender. Do quê?
da dor, das saudades do papai, do seu papai. Doutor Renato, ela não olha para tudo isso de forma racional à toa. Tudo isso é para não sentir o amor e a dor da ausência do querido papai. Meu querido papai. O cliente se emociona muito. A representante da mãe ao pai, a pedido do Dr. Renato. Veja meu amado marido. Dr. Renato ao representante do pai. Abra os olhos. A representante da mãe ao pai, a pedido do Dr. Renato. Veja, essa é a nossa menina, a nossa filhinha. Você se foi antes dela chegar ao mundo. A representante da mãe, a filha, representante da cliente, a pedido do Dr. Renato. Veja, filha, você tem papai. Este é seu papai. Representante da cliente chora bastante, acolhendo a mão do papai. Imagem 4. A representante da cliente, pela imagem, ela abraça o pai e a M1. A mãe continua olhando para a representante do M1 e do pai, e o marido continua perto do M2, que é uma outra pessoa que está morta. Dr. Renato pede ao representante do pai: olhe para o lado, olhe para essa pessoa ao lado, M1. Deixe a cabeça no chão e olhe. Olhe. Imagem 5. M1 e pai continuam próximos. A representante da cliente se afasta, e aí a mãe está próxima, olhando para ela. O marido está olhando para a representante da cliente, mas ela não olha para ele. E M2 está olhando para o marido, e ele ainda está próximo da M2. A representante da cliente aqui mostra que está olhando para a M2. A representante da cliente acaricia e acolhe as mãos do pai. Doutor Renato, sigam os impulsos. Todos estejam atentos ao impulso. Representante da cliente agora estende a mão ao marido. A representante da cliente ao marido, a pedido do Dr. Renato. Eu tenho um papai. Este é o meu papai. Imagem 6. Pai e a M1 se aproximam mais. O marido está agora bem próximo da M2, olhando para a representante da cliente. E a representante da cliente agora, a mãe fica ao lado dela e ambos olham em direção à M2. Doutor Renato, seu marido perdeu alguém cedo também? Algum dos pais, ou irmãos, ou irmãs? Cliente, sim, um irmão com 7 meses, antes dele. Doutor Renato, perdeu um irmão, dá para ver antes dele, dá para ver, está colado ao M2. Imagem 7. M1 está todo o tempo irritada. A M1 está perto do pai, mas agora um pouquinho afastada. A mãe está próxima ao pai, olhando para o pai e para a M1. O marido continua próximo ao M2. E a representante da cliente agora olha para o marido e fica próxima a ele de frente. Doutor Renato ao marido: o que está acontecendo? Marido: eu tenho uma conexão muito fraca com ela. Eu gosto dela. Eu não consigo. Ela sorri para mim, mas parece tão longe. Parece que eu vejo através dela. Marido à esposa, representante da cliente, a pedido do Dr. Renato. Eu também não estou muito disponível para você. Melhor dizendo, eu também não estou muito disponível, exatamente como você. Nós vivemos no mundo dos mortos, minha amada esposa. Doutor Renato, nessa relação, além de existir muito amor, uma das coisas que os uniu foi um desejo profundo de um salvar o outro da morte. Isso acontece com frequência entre os casais. Doutor Renato, mas a causa da origem do câncer permanece lá, não vista, aguardando, e está irritada, M1. Doutor Renato, essa é a verdadeira causa ali, M1.
É alguém que está excluído. Dr. Renato, a representante da cliente. Olhe para o pai. Dr. Renato orienta o representante do pai. O pai pode deitar a cabeça e pode ficar com a cabeça deitada. Dr. Renato, a representante da cliente. Olhe para o pai e olhe para essa pessoa ao lado dele. Sorria para ela. Sorria com amor. Dr. Renato, vejam o efeito. M1 relaxa na hora. Dr. Renato, a representante da cliente. Olhe para o pai e também sorria para ele. Olhe alternadamente para os dois, pai e M1. Representante da cliente para o pai, a pedido do Dr. Renato. Eu agora olho com amor para você, papai, e para quem você segue com sua morte. Representante da cliente olhando para M1, a pedido do Dr. Renato. E é lindo ver o amor entre vocês. Imagem 8. O pai agora está muito próxima da representante do M1, olhando para fora. A representante da cliente está bem próxima da mãe, olhando para ambos, pai e M1. E o marido agora está com M2 nas costas dele. Mas ele não olha para nada, ele olha para fora também. Ele não olha para a representante da esposa. Representante da cliente olhando para M1, a pedido do Dr. Renato. Eu agora vejo você. A doença do meu papai foi um presente para todos nós. A doença do papai trouxe um presente, você. E o destino dele me tornou uma pessoa muito forte. Eu sou outra pessoa. Representante da cliente ao pai, a pedido do Dr. Renato. O seu destino, papai, também foi um presente para mim. Essa é a família perfeita para mim. Eu escolhi você. Eu agora não posso mais lembrar de você, papai, que não seja sorrindo. E vendo através de você, ela. M1 sorri muito alegre. Representante da cliente para o pai e M1, a pedido de Dr. Renato. É uma alegria vê-los juntos. Representante da cliente para o pai, a pedido do Dr. Renato. Obrigada, papai. Representante da cliente para M1, a pedido do Dr. Renato. Obrigada. Dr. Renato, a representante da cliente. Veja se é possível dizer, mas agora que eu encontrei vocês, eu fico. Eu fico na vida e na hora certa eu me junto a vocês. Representante da cliente ao pai e a M1. Mas agora que eu encontrei vocês, eu fico. Eu fico na vida e na hora certa eu me junto a vocês. Representante da cliente ao pai e a M1, a pedido do Dr. Renato. Mas agora eu fico. Dr. Renato, a representante da cliente. Fique de pé. Imagem 9. A representante da cliente em pé olha para o marido, que está sentado, e atrás do marido está o M2. A mãe, o pai e M1, eles estão um pouco afastados, perto, e a mãe olha para os dois. Dr. Renato, a representante da cliente. Olhe para o marido. Representante da cliente ao marido, a pedido do Dr. Renato. A minha vida é um presente, e eu decidi que vou ficar e usufruir desse presente. Eu sei que você está indeciso entre partir e ficar, e eu o respeito, seja qual for sua decisão. Mas quando olho para você, não consigo mais ver só você. Eu vejo você e vejo seu irmãozinho. Eu não consigo mais olhar para você sem ver, junto de você, o seu irmãozinho. E ele é muito bem-vindo. Dr. Renato, eu deixo aqui. Obrigado a todos. Muito obrigado. Dr. Renato, enquanto nós não olharmos com amor para a origem da doença, a doença tende a permanecer. E terminou. Pronto, agora vamos fazer uma pausa, Helena.
né? Aí, tipo assim, essa constelação mostra bem aquela coisa da lealdade, né? Então, tipo assim, e eu... E quando você não sabe disso, essa negação, que tipo assim, meu pai morreu antes de eu nascer, então eu não tenho pai, entre aspas, né? Eu não penso nesse pai, eu não incluo esse pai na minha vida. Então, o relato que ela trouxe da família do pai só foram as doenças, né? Ela não tinha um olhar para o presente que o pai deixou, que foi a vida dela, né? Então, como diz assim, como diz o Renato, né? Olha para a doença e sorri. Ela sempre está trazendo uma mensagem. E aí a mensagem continuou escondida até quase o fim da constelação, né? Nessa N2. E aparece a união, tipo assim, as pessoas que se atraem, né? Os iguais que se atraem, o marido com o mesmo vínculo na família dele, né? Também ligado à morte. E daí os dois se juntaram para um tentar salvar o outro e acabou vindo mais doenças, né? Então, eu não sei assim, se vocês têm alguma pergunta sobre isso, que de repente a gente pode debater. Me chamou muita atenção, né? Assim, essa coisa da hora que a gente toma consciência do que aconteceu, você se posicionar, né? Que o Renato fala nesse final, né? Agora eu vejo vocês, né? E vendo vocês, eu fico. Então, essa coisa da posição e do valor que a gente dá na hora que a gente tem consciência do que a gente estava seguindo antes e não sabia, né? Então, esse eu fico é super importante, né? E assim, já fiz algumas constelações que esse assunto vem à tona, e quando a pessoa consegue se posicionar, olhar e pronunciar esse eu fico no fundo da alma, a vida brota, né? Porque a vida é o mais importante aí. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta relacionada a isso para a gente debater. Nenhuma pergunta? Está todo mundo em choque? Na verdade, assim, o que eu já observei, né, no campo, não foi retratado aqui, mas muitas vezes, quando a pessoa fala esse eu fico, o alívio que traz, né, e a felicidade que os mortos demonstram, porque isso é um peso para eles também, eles não têm paz, né? Esse alívio, ele assim, tem que vivenciar. Assim, quando você está vivenciando uma constelação, quando você está em contato com esse campo, e a pessoa vê a causa, né, da doença e consegue realmente dar um lugar para essa causa, né, no coração, olhar para essa exclusão que estava acontecendo e dizer esse eu fico, a transformação é total, né? Então, realmente é esse, né? Um alívio, né? Mas como é um processo muito dolorido, às vezes as pessoas não querem olhar, não querem ver o que está atrás, né? Então, a gente tem que ter, assim, quando a gente pega uma constelação nesse nível, a gente tem que ter bastante paciência, aquela coisa de você estar esperando o movimento do campo, não só com câncer, com doenças de uma forma geral. Uma vez eu fui, tipo assim, eu fui desafiada numa constelação, a pessoa me trouxe como tema um problema visual.
que ela tem, né? Assim, só que o que é constatado nos exames clínicos não condiz com a sensação dela. Tipo assim, os exames clínicos, ela tem um grau X, não sei se de miopia, hipermetropia. Só que se ela tirar o óculos, ela não enxerga nada. Seria um grau baixo. Ela não tem uma lente muito grossa. Mas se tirar o óculos, ela não enxergava nada. Daí foi colocado no campo ela e a doença no primeiro momento. Daí os representantes, assim, eu percebia que tinha um movimento nos representantes que era um movimento de dança que, tipo assim, só os quadris mexiam, sabe assim, os pés estavam firmes no chão, mas tinha um movimento no quadril. E daí eles diziam, não estou sentindo nada. Nem a representante dela, nem a representante da doença. Nenhum sentia nada. Né? Só que a representante dela começou a olhar para o chão. Daí eu coloquei uma terceira pessoa, que também teve o mesmo movimento de mexer os quadris, assim, um movimento de dança indígena. Não sei se vocês já viram as mulheres indígenas dançando. É um movimento que ela só mexe o quadril, o pé muito pouco, né, a mulher indígena. Então, era bem aquele movimento. E a constelação não andava, ficou parada nisso aí. Tanto o representante da doença, a representante da cliente, quem entrou para ficar nesse meio, tudo parado e só tinha aquele movimento de dança. E eu estava num grupo pequeno, acho que a gente estava em 4 ou 5 pessoas só, nem tinha muitos representantes para colocar aí, tinha que trabalhar com âncoras. Daí sabe quando você fica pensando, e agora, o que eu faço? Se ninguém sente nada. Mas tem um movimento que eu estou vendo o movimento, então alguma coisa está querendo se expressar ali. Daí eu peguei uma âncora e me coloquei na constelação como um representante daquela âncora. Daí eu comecei a rodar em volta delas, parecido com uma constelação que a gente viu atrás, que o Renato fez. Só tinha vontade de andar em volta, mas também era a única sensação. Era o movimento do quadril e eu rodava. Daí chegou um momento que eu senti vontade de deitar. Na hora que eu deitei, coloquei a âncora, uma das representantes deu um grito. Nesse grito, ela falou, mataram o meu povo. Né? Então, daí a constelação rodou. Então, o choque que deve ter acontecido em algum momento na história dessa mulher, que ela não tem história contada, tipo assim, a origem indígena dela, porque ali era um movimento de dança indígena. A origem indígena dela é escondida, né? Tipo assim, não assumida. Daí, assim, a frase que me veio era falar para ela, eu também sou índia. Ela olhava para mim com a cabeça, mas como, né? Como que eu sou índia também? Então, foi assim... E chegou no final, não teve esse... Porque ela não conseguia olhar. Mas passou poucos dias, menos de uma semana, ela voltou e me falou assim, olha, eu não senti nenhuma melhora na minha visão. Mas como eu tenho esse problema há muitos anos, eu acho que a minha parte física já está endurecida. Mas a minha filha me ligou dizendo assim, mãe, eu estou sentindo uma tontura, parece que a rua está rodando quando eu estou andando. Ela falou assim, aí me veio um pensamento, foi para ela, filha, tira o óculos. Ela tirou o óculos e não precisou colocar mais. E o meu neto, a professora tinha dado encaminhamento para o oftalmo, ele foi no oftalmo e não tem nada. E ele voltou para a escola e está acompanhando normal. Então, assim, mesmo tendo parado num momento que não tinha dado o que eu queria ver, né, a solução, esse movimento continuou na alma daquele grupo e repercutiu nos descendentes dela. Então, assim, foi um relato de constelação que foi assim, muito interessante na minha história. Né? E eu sempre trabalho com grupos pequenos, né? 10 pessoas, 13 no máximo. E esse dia a gente estava só em 4, 5 ali, nem dava para pôr mais representantes para poder acompanhar aquele não estou sentindo nada, porque os representantes expressaram assim, não estou sentindo nada. Mas se eu olhava para o corpo estava se movendo.
digo, algum movimento está tendo, né? Então, assim, conseguir olhar para a causa da doença é uma libertação, né? Uma libertação para o grupo, né? E aqui, tipo assim, independente de ser o câncer ou não, né? Tipo assim, outra coisa que a gente vê na história é essa negação quando um dos pais morre muito cedo, quando, nesse caso, antes dela nascer, ou quando a mãe morre no parto, né? Algumas constelações que eu já vivenciei nesse sentido, o filho cresce culpando o pai e a mãe e julgando porque eles foram embora, né? Então, o Renato traz aqui esse confronto, né, de olhar para o pai e perceber que ele fez algo, que ele é o pai, mesmo ele não estando fisicamente presente, né? Essa frase dele, meu querido papai, né? Então, assim, esse reconhecimento, eu estou aqui, meu querido papai, porque você existiu, né? E o seu destino me fez ser o que eu sou hoje, né? Me fez ser mais forte, né? No caso da cliente do Renato. Não sei se alguém tem alguma contribuição. Regina, Vera. Se ninguém tem nenhuma contribuição, daí a gente pode continuar a leitura, então. Eu posso comentar que Claro! você falou de contribuição, né? Eu tenho um médico numa cidade aqui próxima que indica direto para fazer constelação, pelo efeito da constelação. Então, assim, ele como médico, né? E faz parte, assim, do protocolo dele, praticamente, indicar a constelação, porque ele vê os resultados, né? Porque a gente não fica atrás, mas o paciente dele volta para ele, né? Ele tem o retorno no médico, né? Então, já faz alguns anos, e esse médico indicava para mim sem me conhecer. Eu não o conhecia. Porque ele viu o efeito em algumas pessoas lá na cidade dele, e foi interessante porque a primeira pessoa que veio dessa cidade era uma psicóloga que tinha um sintoma de mau hálito. Ela e que o filho, quando ficava nervoso, também tinha. E o pai também tinha. Ela veio fazer a constelação e a gente não fica atrás do resultado, né? Mas através dela veio a clínica inteira onde ela era, né? A físio era uma clínica com vários terapeutas. E através desses efeitos chegou nesse médico, né? E ele recomenda, continua recomendando. Então, até o ano passado que eu o conheci pessoalmente quer dizer online, né? Mas antes já faz alguns anos, né? Então, que uma pessoa da medicina indicando a constelação porque vê os resultados. Então, é comentário que eu queria compartilhar essa experiência. Pode falar, Vera Lúcia. Boa noite para todo o grupo. Boa noite, Cleusa. Boa noite. Cleusa, você falou, no exemplo que você deu, que você viveu, que você foi representante, que você pegou uma âncora, né? Eu não compreendo. Eu tinha, assim, eu tenho pouca experiência e pensava que quem é o constelador, ele tem, assim, que ter uma observação geral de tudo. Aí você foi ser representante. Você fala um pouquinho sobre isso? Quando a gente trabalha com pequenos grupos, as âncoras acabam sendo necessárias. Então, às vezes, acaba sendo um misto, representante físico e âncora. Se não tem ninguém para sentir o que aquela âncora vai sentir,
Eu tenho que sentir. Mas daí eu não vou ficar no papel. Eu vou deixar a âncora no lugar e vou voltar para a minha posição de facilitador para ver qual é o próximo passo. Né? Então, assim, se você vê constelação com âncoras, e principalmente agora essas online, tem vários consteladores que trabalham com âncora, então eles colocam a âncora e eles vão em cima de cada âncora para sentir qual é a sensação naquele lugar e qual é o movimento que aquela âncora quer fazer. Então, essa é uma das formas que eu aprendi, né, na minha formação, lá atrás, do caminho que o Heller fez, né? Porque eu comecei em 2001 com os primeiros seguidores dele, lá com o Gunther de Weber, com o Jakob Schneider. Então, eles usavam essas ferramentas, né? Uma pessoa que eu vejo usando muitas ferramentas é o Décio. O Décio, que durante muito tempo ele cuidava das vindas do Bert para o Brasil, né? Então, ele faz muito constelações online usando âncoras. Daí você tem que sentir o que a âncora está sentindo. Não dá para você olhar para a âncora e adivinhar o que ela está sentindo. Se você está trabalhando com bonecos, você vai tocar esse boneco para você sentir. Se é uma âncora de solo, você vai no local dessa âncora de solo para sentir o que ela está trazendo. Só que depois você deixa a âncora ali e você volta para o teu papel de facilitador. Daí não sei se eu respondi. Respondeu. Né? E Então, isso é uma ferramenta que a gente pode estar usando quando você precisa atender e você não tem um grupo grande. Né? Então, assim, como eu moro... Eu estava assim, atendendo um casal e eu usei os bonequinhos para representar algumas coisas, né? Mãe, pai, ex-namorada. Mas eu ficava pensando, eu não sei o que esses bonequinhos sentem, né? E assim, a gente trabalhou, mas talvez, você está dizendo, talvez eu pudesse ter tocado nesse representante da namorada, nesse representante, e aí talvez eu entendesse alguma outra coisa a mais, não? Né? Para poder trazer a sensação que, às vezes, você coloca a âncora ou boneco num local, né? Que para o cliente está bom, mas, na realidade, aquilo que aquele objeto está representando não quer ficar ali. Ele quer sair, ele quer virar as costas, ele quer deitar, ele quer ir para outro lugar. Então, se a gente não tiver essa sensibilidade, essa percepção qual é o movimento que ele traz, para onde ele olha, né? Daí a gente não consegue continuar, não consegue dar o próximo passo. Então, sempre que eu uso âncora, né? Quando ou o cliente vai na âncora para ele sentir o que a âncora está trazendo, ou eu vou na âncora e depois eu saio da âncora e deixo ela no local que ela tem que estar. Mas no caso de ser online, só um pouquinho. Como é que faz? Se necessário, eu volto nessa âncora de novo para ver se depois que aconteceu algum movimento, se também ali aconteceu um movimento. Né? Não é uma coisa estática, né? Então, é uma coisa que é móvel. Então, a gente tem que ter essas percepções e essas sensações. Né? Mas eu normalmente não faço constelação online, porque online eu sou meio bicho do mato. Tá? Às vezes, uma amiga assim, da época de curso, alguma coisa assim, a gente vê uma questão ali só pontual, não é uma constelação, mas seria um exercício sistêmico. Né? Eu não me propus fazer constelação online. E mesmo a individual eu fiz porque a gente não podia juntar grupos no momento da Covid, mas eu prefiro o grupo. Né? Tenho paixão por grupo. Eu faço algum movimento sistêmico, mas eu estou fazendo curso de constelação, eu não sou consteladora, mas eu sou psicóloga, né? Uhum. Agora, eu estou atendendo online, e daí fica mesmo, não sei, acho que eu preciso aprender mais. Por exemplo, esse casal, eu tenho o representante dele, dela, dos pais, da filha, mas eu não entendia eu perguntei o que eles estavam sentindo, mas eu
Não Às sei vezes, se talvez eles pela posição que tivessem... pede para você colocar a âncora, né, o bonequinho, dá para você fazer uma leitura. Então, assim, Ah, mas quando a gente isso consegue deu. sentir, é muito melhor. Isso deu, sim, por causa da ordem, né? Eu É, consegui perceber que não tinha ordem, aí eu mostrei para eles. Alguma coisa deu. Mas tá bom, muito obrigada, viu? fala, Vera Sirineu. Então, ela falou de sentir, eu trabalho bastante individual com os bonecos e online também. Na pandemia, trabalhei bastante online com os bonecos, mas eu trabalho com a técnica que a Vera Passoi desenvolveu. Então, eu ponho a mão no boneco e o boneco mostra, porque ele caminha, né? Ele caminha no campo, ele vai buscar outros bonecos, ele cai, ele se vira. Eu acho que fica assim bem próximo com pessoas. Eu trabalho com grupos também, mas eu acho que como o movimento que ele faz fica muito próximo. E aí quem sente é o cliente. Se eu ponho a mão, por exemplo, no avô, aí o cliente sente. Se eu ponho a mão no pai, o cliente sente quando eu trabalho com os bonecos. Mesmo no online, eu pondo a mão no boneco. É muito interessante. Então, Vera, É assim que eu trabalho. essa sua contribuição é muito importante, né? Porque às vezes você, né, nesse tocar, você pode tocar e estar observando o cliente do outro lado e perguntando como está sentindo esse aqui, né? Esse personagem. Então, você vai acompanhando Sim. de acordo com o que ele está te trazendo do outro lado, né? E o movimento do boneco, como o boneco vai buscar os representantes. Então, fica assim, com esse movimento, né, com esse toque, né, a gente põe a mão, o dedo, né, sobre a testa do boneco, na verdade, e ele faz os movimentos como no grupo com pessoas. É muito interessante. Assim, faz tempo que eu trabalho assim e gosto, vejo o resultado. Vera, eu vi algum trabalho com esses bonecos, assisti aula já, achei interessante, sim. Eu não fiz o curso, mas já assisti várias aulas com é Vera, né? O nome dela também. Vera Bassoli. Mas obrigada, viu? Então, assim, são várias ferramentas que a gente pode estar usando. Que nem, tipo assim, eu não aderi ao online porque a minha ocupação principal não é facilitar a constelação, né? E foi um período muito tenso na farmácia. Então, eu preferi ficar só com a farmácia nesse período, né? Era um atendimento individual, outro mais como atendimento de emergência, né? E porque eu não levo muito jeito mesmo com a coisa, tanto que é que eu estou tendo que fechar a câmera de vez em quando, porque começou a piscar igual luzinha de Natal, eu não sei o que acontece, né? Mas pelo menos eu percebi que fechando e abrindo, ela dá uma estabilizada. E assim a gente vai continuando. Então, assim, eu não me propus a trabalhar porque eu não teria tempo disponível para isso, né? Mas eu admiro todos os que fizeram esse esforço e ajudaram muita gente nesse período. E o alcance, né, do online. Assim, as pessoas acabaram saindo dos seus núcleos e alcançando pessoas muito mais longe, né? Sim, eu já atendi gente morando em outro país. Então, porque aí não tem distância, né? Eu resisti no começo, mas depois acabei entrando e foi tranquilo. Mesmo agora que eu voltei a atender presencial, ainda tem gente que prefere online, principalmente pela distância, né? Mas só com os bonecos, nunca trabalhei com pessoas. Eu vejo, né, algumas colegas fazendo grupo online, mas isso eu nunca fiz, só com os bonecos. Tem mais alguma coisa, Vera Lúcia Benite?
Não, É que a mãozinha não continua tem nem. dada. É que eu não sei baixar essa mão. Então, Onde tá que eu tudo bem. mexo? Eu coloco reações, mas ela não abaixar a mão, deixa eu ver. Agora Abaixou. abaixou. Agora Agora abaixou. abaixou. Eu entendi, eu tenho que voltar em reações. Tá bom, estou aprendendo. Muito Tá. obrigada, viu? E eu vou aprendendo com vocês. Vamos continuar a leitura mais um pouco? Podemos? Capítulo 5. Novas dimensões do conhecimento. Não estamos habituados a buscar respostas dentro de nós. No início do workshop, Dr. Renato silencia, aguarda muitos minutos até que todo o grupo silencie também, e então conduz o grupo a uma observação. Para algumas pessoas, é difícil fazer o movimento para dentro. Vocês podem observar se está presente uma emoção, uma dor, ou às vezes percebem como a mente está agitada, analisando, julgando, à espera de algo. Observem o corpo, a mente e os pensamentos. Observem os julgamentos e a mensagem. Como é difícil ir para dentro. Simplesmente fechar os olhos, ficar em silêncio. Para algumas pessoas, ainda é mais difícil e não é à toa. Existem motivos neste obstáculo. Fechar os olhos e ir para dentro, para alguns, gera ansiedade. Alguns entram em conexão com um barulho interno. Outros vivenciam uma tristeza, uma dor ou uma solidão. Há também aqueles cujo corpo não conseguem parar. Esse é, no entanto, o caminho para aqueles que desejam acessar novas dimensões, ampliar algo, compreender algo. Não existe outro caminho, por isso é preciso irmos para dentro de nós e observarmos tudo o que está acontecendo em nosso coração, em nosso corpo, com os nossos pensamentos. Essa é a forma de acessarmos esse algo maior que atua em nós. Não é algo que vem de fora, e sim um movimento para dentro de nós. Às vezes é difícil ficar quieto, sem se mexer. Para muitos, fechar os olhos e apenas observar é quase impossível, porque existe inquietação, ansiedade ou medo. Como é difícil. Muitas vezes, estamos numa situação e buscamos respostas fora de nós, como no caso de esperarmos que ela seja dada por alguém. Não estamos habituados a buscar respostas ou soluções dentro de nós. Dessa forma, quando buscamos um conhecimento, imediatamente nossa energia é direcionada ao outro. Por exemplo, um professor. Muitos de vocês esperam algo de mim, ao invés de fazerem um movimento para dentro e usarem essa sabedoria. Esta seria uma oportunidade de realizar um mergulho em sua alma, na da família e no mundo e nos sistemas aos quais vocês pertencem. Meu propósito nesse livro é ensiná-los a trilhar um caminho para dentro de sua alma. A tendência geral é querer que a resposta venha de fora, do outro. Qualquer processo de expansão de amor ou de consciência, porém, é algo que você vai vivenciar dentro de você, ainda que às vezes possa ser acionado por um elemento externo. A vivência é sempre interna, por meio do coração, tanto quanto as transformações e as curas, porque é dentro de nós, através da região do umbigo, que nos conectamos com esse algo maior, do qual nós viemos e pertencemos. O nosso umbigo é uma cicatriz que mostra o momento em que fomos separados de nossa mãe e de nosso pai, onde todos nós pertencemos. Quer que continue? Eu acho que a gente podia parar aí e refletir um pouco sobre isso, né? Você que é professora de yoga e que usa meditação direto, poderia falar um pouco para a gente sobre isso.
Assim, porque, no geral, eu como farmacêutica, e eu fico muito no balcão da farmácia, tenho muito contato com as pessoas. E a busca sempre é por algo fora. Ninguém quer parar, assim, ninguém, que eu digo 99% da humanidade, não quer parar e olhar e buscar dentro resposta. Ele sempre acha que ele vai encontrar a resposta fora, né? E às vezes a pessoa chega, né, aquelas coisas assim, aqueles pedidos mais inusitados. Já fui em todos os médicos, ele não resolveu meu problema, eu vim aqui para você resolver. Hã? Né? Então, o meu caminho na constelação me ajudou muito a aprender isso e a não querer resolver, não querer ajudar. Ah, toma isso, toma aquilo, que vai, né? Acaba sendo mais cansativo, porque é uma chamada para a pessoa olhar para ela mesma ou buscar um profissional que ajude ela a fazer isso, né, no consultório, e não no balcão da farmácia. Então, isso é, assim, é uma conduta normal. E se você vai no YouTube ou no coisa, você encontra receita milagrosa para todas as doenças. E as pessoas se fixam nisso e saem buscando essas ajudas milagrosas. Isso me deixa assim, angustiada, às vezes. Deixava mais. Agora já aprendi a aceitar que faz parte do processo. Principalmente quando está chegando o verão, as receitas milagrosas de emagrecimento. Você vê as coisas mais absurdas sendo indicadas e as pessoas atrás. Tipo assim, passou no Globo Repórter dizendo que tem uma pesquisa X com uma planta, não sei aonde, eles acham que no dia seguinte eles já estão procurando, que eles acham que está ali disponível para eles, para resolver um problema que seria de uma reeducação alimentar, de praticar uma atividade física, né? De olhar para si mesmo, de olhar para o medo. Daí, às vezes, você fala, você pode tomar um floral para te ajudar no primeiro momento, você dá um passo. Ah, mas isso demora muito. Isso eu não quero. Isso é muito fraquinho, né? Então, assim, como que é a tua experiência nessa, como né, profissional que trabalha com yoga, nessa coisa da meditação e do olhar para dentro? Eu acho que a gente podia refletir um pouco mais sobre isso, ao invés de avançar na leitura. É bem interessante, porque assim, ontem eu estou participando de um outro grupo, né? Movimentos sistêmicos, mas eu estou me trabalhando nesse grupo. E ontem eu conversando com mais duas, porque a gente foi separada num trio, me caiu a ficha, né? Que eu não estava meditando, faz um tempo que eu não medito. Eu tenho o hábito de meditar todo dia, mas faz uns dias que eu não quero meditar. E aí ontem eu percebi, eu falei assim, eu preciso olhar para algo, e eu sabia que a meditação ia me levar para esse algo. E aí você vê, né, esse texto. Exatamente isso, a gente foge. Então a resposta, ela vai vir. Pode não vir na primeira meditação, principalmente para quem não tem o hábito. Mas se a gente criar esse hábito de se centrar, que até o que o Bert, né, trouxe esse ensinamento, a Sophie Hellinger acho que aprofundou mais isso, a resposta sempre vai vir. Sempre. Antes de eu conhecer a constelação, eu já meditava, mas eu não tinha não era uma coisa que eu fazia com frequência, né? Era mais a prática dos asanas, né? Que são as posturas do yoga. Mas, assim, o quanto fez diferencial na minha vida isso, eu ensino para os meus alunos, porque a pessoa consegue se perceber. Então, que nem esses clientes que você fala que chega no balcão da farmácia, muitos dos meus alunos, eles começam a perceber assim, eu no momento que de repente eu ia estar estressada, ela usou uma técnica e conseguiu superar aquele desafio, entendeu? Então, tipo exame, eu tenho uma aluna que ela tem pânico da tomografia, qualquer coisa que entra no tubo lá. E ela conseguiu, com as técnicas que ela aprendeu na aula, não ter que apertar o botão, porque ela ia ter que interromper o exame, né? Mas é treino. Então, assim, não vai ser na primeira,
Não vai ser na segunda, a gente tem que praticar isso, nem que for 1 minuto, 2 minutos por dia. Vai ter momentos que nem eu estava numa fase que eu falei assim, eu não vou meditar. Simplesmente eu estava me boicotando, porque você vai entrar em contato com dor. Se você realmente se centrar e começar a prestar atenção no corpo, vai vir emoção. Então, depois você vai estar meditando, vai começar a chorar, dar aquela vontade de chorar, entendeu? É muito interessante. Se a gente que está trabalhando como facilitador praticar essa meditação, né, independente de qual seja, de se centrar, vai melhorar muito o trabalho. O Renato, além do livro, a gente está tendo uma aula com ele. A Manuela também está tendo, ela pode também complementar. Ele se conecta, ele passa a maior parte do tempo do workshop ou da aula sentado. Às vezes senta uma pessoa ali do lado dele, ele fica uns minutos em silêncio, de olho fechado, se conectando com o cliente, entendeu? E muitas vezes ele já tem a resposta, tipo, às vezes ele fala uma palavra para a pessoa e desaba, sabe? Então, é treino, gente, não tem receita, a gente tem que desenvolver. Mas é o diferencial. Pode falar, Cleo. Em Eu não algumas sei se eu te respondi. Foi bom, muito boas as colocações. Só complementando, né? Na história do Bert, né, no caminho dele como sacerdote, diz que a ordem que ele estudou, o lema era ore e labore, né? Medita enquanto trabalha, né? Orando, meditando. Ele disse que teve períodos dele meditar 6 horas por dia, né? Por isso que daí quando ele estava colocando as constelações, começou com as constelações, quando ele tinha uma questão, ele colocava a questão e se colocava em meditação. E daí vinha o insight. E daí a caminhada dele tem muito disso, né? E o Renato também, tanto o Renato como a Mimança, tem uma caminhada nessas práticas onde a meditação é importante, né? Em 2019, a gente fez um workshop de 6 episódios, 6 meses, com o Renato, que era constelação e saúde. E essa postura meditativa dele é constante, né? Ele está o tempo todo centrado. Então, assim, eu já admirava o Renato antes, né? Para se admirar mais ainda, porque ele se conecta, ele centra e faz em cima disso, né? Mas daí quando a gente vê a biografia dele, ele também fez esse caminho de vai para a Índia, sabe, tudo atrás de grupos onde a meditação fazia parte do processo de crescimento, né? Então, eu acho assim, existem vários caminhos, né? A gente não tem que, eu vou fazer igual a ele, ou eu vou fazer igual ao Beto, mas a gente tem que encontrar o nosso caminho para poder buscar essa essência divina que tem dentro da gente, até para poder ajudar o outro, né? Porque se eu não encontro esse caminho, se eu não consigo me ajudar, como que eu vou ajudar o outro? Como que eu vou olhar para o outro? Tem Né? um guru indiano que eu acompanho, então os discípulos dele nos livros falam que muitas vezes as pessoas iam atrás dele, guru, ele chama Paramahansa Yogananda, pedindo, eu estou com um problema, me ajuda, o que que eu faço? Ele falava assim, vai meditar. Ele não respondia, ele fazia, a resposta dele sempre é essa, senta e medita. Então, assim, uma sugestão que eu dou, né, para quem quiser praticar, numa situação que você estiver naquele caos, às vezes você está com a mente, um turbilhão, cheio de problema. Senta, gente, tira uns minutinhos, silencia. Às vezes a resposta não vai vir, mas vai vir uma calma, que aí você vai ver que o problema não é tão grande assim, entendeu? É muito interessante, porque quando eu estou nesses momentos, eu falo assim, não, eu preciso, se eu estou em casa, né, eu falo, não, deixa eu sentar e meditar. Aí eu sento, e aí dá aquela calma, e às vezes fala assim, então depois eu vejo esse problema, entendeu? E às vezes as coisas vão se resolvendo sem você ficar estressada de como estava antes. Então é muito bom, acho que vale a pena incluir isso no dia a dia. Outra coisa importante que vale a pena incluir, isso é a coisa do sorriso.
quando a gente fez o Cognitive Power lá na Alemanha, a Ana Wagner, né, eles colocavam assim, lá eles mandaram a gente pôr a caneta na boca. A Ana Wagner disse que quando ela dava os workshops na Rússia, ela sempre tinha um pauzinho para as pessoas ficarem com esse pauzinho na boca, com o rosto com o movimento do sorriso. Porque daí o seu cérebro vai entender esse movimento e alguma coisa vai mudar. Então, assim, naquela hora que a gente não está conseguindo pensar, não está conseguindo meditar, coloca um pauzinho na boca e simula o sorriso, por mais difícil que seja, né? Porque, como diz o Renato, na hora que você sorri para o problema, ele vai ficar mais calmo, ele também vai sorrir para você. Né? Então, assim, é uma técnica que vale a pena testar, né? Então, sim, é bem interessante. E esses dias eu tinha uma amiga num processo aí de neurastenia muito grande, né? Depois que ela deu uma melhorada, ela falou assim, eu acho que o remédio foi quando alguém chegou para mim e falou, sorria. Quer dizer, mas sorrir do quê? Não tem por que sorrir. Sorria mesmo assim. Mas como? Sorria. Vai sorrindo, que até uma hora você vai encontrar a resposta. Né? E aqui na constelação a gente aprende. Você olha para o problema e sorri para ele. Acolhe, né? Que daí é mais leve para você passar. Né? Quando você acolhe, do que quando você briga. Né? Qualquer problema. Então, a gente tem que, assim, eu tenho exercitado bastante isso na minha vida. E, ultimamente, eu tenho sido bastante testada também, para ver até onde eu consigo sorrir, né? Mas, assim, é bem interessante você ver esse processo, né? E experimentar, vivenciar ele. Manuela, se você quiser encerrar, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, tá? Para poder se recolher aí também. Ok, Cleusa. Se assim entender, então, encerramos hoje, agradecendo à Helena Júlia pela leitura, agradecendo à Cleusa pela disponibilidade e por tudo que nos trouxe, todo o conhecimento que ela partilhou connosco, e também a todas as pessoas que também acrescentaram algo que de uma forma ou de outra sempre nos enriquecem. Obrigada pela vossa presença, obrigada por estarem aqui, uma boa semana para todos e até à próxima terça-feira. Tchau, obrigada. Boa noite, obrigada. Uma boa noite para Boa todos. noite. Boa noite. Gratidão. Obrigada, Boa pessoal. noite, boa Obrigada noite. pela paciência. Tchau. Obrigada pela presença. Tchau. Gratidão.